Agora eu tenho um exercício aqui, o título dele é quadrado mágico, o enunciado dele diz: dizemos que uma matriz quadrada inteira é um quadrado mágico se a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos das diagonais principal e secundária são todas iguais. Dada uma matriz quadrada A n por n, né? Verificar se A é um quadrado mágico. Apenas exiba na tela sim ou não. Dessa forma aqui, escrito em minúsculo, e o não pode ter acento. A entrada, ele quer a dimensão da matriz, né, que é um inteiro, e depois ele quer todos os elementos da matriz, que são inteiros, né? A saída é só uma mensagem sim ou não, verificando se a matriz é ou não um quadrado mágico, né? O exemplo de entrada aqui, ele já mostrou que na primeira linha ele vai digitar a dimensão, né? Que, ou seja, como a matriz é n por n, né? Ele vai digitar que vai ser uma matriz 3 por 3. E aí, usando aquela formatação padrão de matriz, né? Ele digita aqui, ó, todas as linhas das colunas da matriz com esse visual aqui, ó. Matriz 3 por 3, né? Certinho. E aí o programa vai rodar e vai verificar se isso daqui é uma matriz quadrada, né? Ou seja, ele vai fazer a soma, ó, de todas as linhas, de todas as colunas e das duas diagonais e vai verificar se todos esses valores são iguais. Se esses valores forem iguais, né? Ele é um quadrado mágico. E como aqui ele fez essa conta aqui no exemplo e verificou que deu tudo igual, ele imprimiu sim, né? Dizendo que isso daqui é de fato um quadrado mágico. Então vou mostrar o desenho ali com o esboço da solução, né? Fluxograma aqui. Bem simples, que eu vou precisar só de duas variáveis, né? A variável n para delimitar a dimensão, né? Que é o tamanho da matriz. E vou usar uma variável aqui só para poder estar acessando os elementos da matriz, né? Vai ser uma lista, matriz. Entrada, eu uso o int input, né? Para receber o valor de n. A matriz é só eu usar aquela estratégia lá com aquela sintaxe, né? Que é só inicializar a matriz como uma lista vazia. E acrescentando cada linha que o usuário digitar dentro dela. Cada linha vai ser uma lista, né? Eu vou estar acrescentando uma lista dentro de outra. Vai ser uma lista de lista, uma lista de lista. A gente aborda como se fosse uma matriz, né? Aqui em Python. Aqui eu preferi explicar, né, como seria o passo a passo aqui da elaboração do problema, da solução do problema, né, ao invés de colocar os comandos aqui como eu fazia anteriormente nos outros exercícios, né, para ficar mais fácil para poder perceber qual que vai ser a lógica aqui a ser utilizada. Então, os passos a serem seguidos eu vou precisar somar todas as n linhas, né, vou precisar somar todas as n colunas, né, porque é uma matriz quadrada, né, ou seja, n linhas e n colunas, e depois eu vou ter que somar todas as duas diagonais. Isso daqui, você percebeu, né? Matemática básica, né? Vai resultar em 2n mais dois valores inteiros, né? Que eu vou somar n linhas, n colunas e mais duas diagonais. Vai dar 2n mais dois valores inteiros aqui essa soma. E, achar todos esses 2n mais dois valores, né? Todos esses valores aqui que eu somei, eu vou precisar guardar todos esses valores, né? Se todos esses valores que foram somados forem iguais, né? Então, print sim, né? Porque se todos esses valores forem iguais, significa que ele é um quadrado mágico, né? Se não, se houver pelo menos um valor que seja diferente, pelo menos um, o que acontece? Ele não é um quadrado mágico. Então eu imprimo o não aqui, tudo minúsculo e sem acento. A lógica a seguir para resolver esse problema, né? É essa, é o jeito mais simples. Existem outras maneiras de resolver, outras maneiras mais otimizadas, né? Mas eu preferia tomar essa daqui porque vai ser mais simples para você, né? Que deve estar começando a entender programação agora. Então vou para a implementação, vou abrir o Gine aqui, né? E vamos implementar. Na primeira linha ele quer a dimensão da matriz, né? É o n int input. Depois ele vai estar recebendo cada linha da matriz, né? Então é só fazer a matriz aqui. Chamar ela de lista vazia, né? Posso usar tanto o colchete vazio como escrever list, né? Assim, que fica sintaxe vermelha, mas aí tanto faz. Vou colocar list então. Vamos fazer diferente. Assim. Daí ele vai precisar de um for, né? Para a quantidade de linhas, ó. Para cada linha na matriz, né? O que ele vai fazer? Ele vai acrescentar na matriz. Ele vai acrescentar, né? Append. Acrescentar o quê? Uma lista que ele vai receber de entrada numa linha só, né? List map.
int input.split. Assim ele recebeu essa lista inteirinha aqui que ele digitou, né? Agora, o que ele precisa fazer? Vou voltar lá para o desenho, né? Para poder visualizar aqui certinho passo a passo, né? O meu tamanho aqui. O que ele tem que fazer, ó? Os passos aqui do lado, ó. Passo a série seguido. Somar as n linhas, né? Então eu vou ter que fazer o somatório de todas as linhas aqui. Perceba que isso vai resultar, né? Em 2n mais 2 valores inteiros, ou seja, vai resultar em vários valores inteiros que eu vou estar somando aqui, ó. E esse valor, a quantidade de valores a ser gerado, né? Ele é dependente da dimensão da matriz que eu vou estar tratando aqui nesse problema. Então, um jeito simples que eu vejo para poder resolver esse problema e salvar todos esses valores é usando o quê? Usando uma lista, né? Então, o que eu vou precisar aqui? Eu vou criar uma lista, chamar ela de lista mesmo. Lista, que vai ser uma lista vazia, né? E conforme eu for somando cada linha, cada coluna e cada diagonal, eu vou acrescentando nessa lista aquele valor que ele acabou de somar. Para no final eu poder fazer a comparação de todos esses valores e verificar se aquela matriz se ela é um quadrado mágico ou não. Então eu criei a lista vazia, né? E agora eu vou percorrer todas as linhas da matriz. Então, usar um for i in range n, né? Percorrer todas as linhas. Eu vou precisar de uma variável auxiliar soma aqui, né? Para eu poder somar todas as linhas, né? Só colocar uma variável soma aqui 0. E aí embaixo eu vou colocar um for em j, né? Para percorrer a coluna, porque eu quero somar a linha, né? Ou seja, eu fixo a linha e vou percorrendo cada coluna. Assim eu consigo somar aquela linha inteira, né? Como é uma matriz quadrada, né? O range sempre vai ser em n, tanto para a linha quanto para a coluna. A soma vai ser mais igual matriz, né? Nessa posição em j. Depois, o que ele tem que fazer? Ele vai acrescentar esse soma, né? Naquela lista, ó. Lista, ponto append, né? Para acrescentar essa soma que eu acabei de fazer. Isso daqui ele vai executar para todas as linhas, né? Aí ele vai somar todas as linhas. E aqui já vai colocar n valores aqui dentro dessa lista aqui, com um somatório de cada linha da matriz. Agora ele precisa somar cada coluna, né? Para somar a coluna é só inverter isso daqui. Então eu vou só copiar e colar aqui e vou trocar os índices, né? Só eu trocar aqui, colocar j, né? E aqui eu coloco i, que aí ele vai fixar a coluna e vai percorrer a linha. O que ele vai estar fazendo aqui? Inverteu, vai estar somando cada coluna, né? Ele vai somar e vai acrescentar, né? Sempre lembrando de estar colocando soma aqui no 0, para ele não fazer a conta errada depois. Feito isso, agora é só somar as diagonais, né? Vamos somar. Como que eu somo a diagonal principal? A diagonal principal, se você perceber, todos os índices dela de linha e coluna são iguais, né? Então, se eu colocar aqui, ó, vamos colocar i mesmo, for i in range n, né? Eu tenho que inicializar o soma aqui antes, né? Soma 0 aqui, ó, soma igual a 0 antes, né? E aí, para for i no range n, eu vou estar somando cada item diagonal principal, né? Então, o que eu faço? Soma vai ser mais igual, matriz na posição i e i. Que os valores dos índices devem ser iguais para que aquele elemento esteja na diagonal principal, né? Aqui ele soma a diagonal principal. Assim que ele sair desse fora aqui, é só eu acrescentar na minha lista ali. Acrescento esse valor que eu acabei de somar. Certo, né? Agora falta a diagonal secundária, né? Como que eu vejo se o elemento está na diagonal secundária, né? Vou criar um rascunho aqui para poder ilustrar isso daqui. Vamos colocar os valores dos índices para poder visualizar e ser mais fácil, né? A matriz ela é da seguinte forma. Ela tem o item 00 aqui, né? 01, 02. Depois ela tem o item 10, 11, 12.
Depois ela tem aqui 2, 0, 2, 1, 2, 2. Assim por diante, né? Se fosse uma matriz 3x3, os índices de acesso dela seria dessa forma aqui, né? Vou aumentar mais um pouquinho. Então, ó, a gente percebe, ó, que na diagonal principal, os índices são todos iguais, né? Ou seja, I é igual a J. E na diagonal secundária, o que que acontece? Perceba que, olha, uma maneira de se tratar isso daqui, ó, que visualmente já você percebe, é que o I, valor da linha, né, o valor de I, está aumentando e o valor de J está, ó, diminuindo. Ou seja, o I começa em 0 e vai incrementando até o último valor que é o N, né? Menos 1, que é o último valor do tamanho lá da dimensão. E o J inicializa em N e vai decrementando até chegar em 0, né? Então essa é uma maneira de eu estar percorrendo a diagonal secundária. Então como que eu faço isso? Eu tenho o I aumentando e o J diminuindo. Posso fazer assim, né? Ó. I, eu inicializo ele em 0, né? E o J, eu inicializo ele em N-1. Depois, o que eu faço? É só fazer um estudo de repetição while, né? Aí, qualquer uma das duas condições de parada serve para eu parar o programa. Não preciso pôr as duas, é só escolher uma. Vamos escolher o I, então. Enquanto o I for menor do que N, né? O que eu faço? Ah, antes disso eu não posso esquecer. Eu sempre tenho que colocar o soma aqui sendo igual a 0, né? Vou colocar aqui antes. Sempre inicializo o soma em 0, para ele não poder estar somando coisa errada ali. Então, o soma vai ser mais igual, né? Matriz na posição I e J. Feito isso aqui, o que ele tem que fazer? Incrementa o I e decrementa o J. Ele vai incrementar o I até ele chegar na última posição. Ou se eu quisesse, eu poderia colocar enquanto o J for maior ou igual a 0. Mas tanto faz. Então, eu vou colocar o I mesmo, né? Enquanto o I for menor do que N. Agora, depois disso, né? Que ele terminar isso daqui, é só eu acrescentar ali na lista, né? O último valor, que é essa soma aqui que eu acabei de fazer para a diagonal secundária. Então, vou até colocar aqui do lado de novo, né? Vamos organizar isso daqui que o programa ficou grande, né? Então, vou comentar aqui para ficar mais simples, né? Vou colocar aqui, ó. Isso daqui, ó, vai ser a soma das linhas. Aqui vai ser a soma das colunas. Aqui vai ser a soma da diagonal principal. E aqui embaixo é a soma da diagonal secundária. Certo, né? Agora que ele somou tudo acrescentando aquela lista, o que eu posso fazer? Eu tenho que verificar cada item ali dentro e ver se eles são todos iguais. Então, uma maneira que eu vou utilizar para fazer isso é supor que eles são iguais. Vamos chamar de mágico, quadrado mágico, né? Vamos dizer que mágico é true. É verdade, ele é um quadrado mágico, ou seja, todos os itens ali são iguais, né? Então, vou precisar usar uma estrutura de repetição aqui, né? Vou usar o while, né? Enquanto que? Enquanto ele for mágico, né? Enquanto ele for um quadrado mágico, né? Enquanto que ele for verdade, o que ele vai fazer? Eu quero fazer o seguinte aqui. Eu vou supor que ele é um quadrado mágico, né? Ou seja, todos os valores que estão salvos ali naquela lista ali, né? São todos iguais. Se em algum momento que eu estiver percorrendo dentro daquela lista e um valor for diferente, o que eu tenho que fazer? Eu vou dizer que o quadrado mágico não é verdadeiro, né? Ele é falso. E quando isso acontecer, ele vai quebrar essa estrutura de repetição aqui. Ele quebra a estrutura de repetição, finaliza o programa e já imprime para mim, falando que não é quadrado mágico. Caso contrário, eu percorrer tudo, todos os valores forem iguais, né? Aí no final do programa, ele imprime sim. Tem que ser o que ele tem que fazer aqui, nesse exemplo aqui que ele me deu. Então agora, ó,
enquanto ele for quadrado mágico, né? Utilizando essa lógica aqui. O que eu vou fazer? Eu vou percorrer cada item ali dentro da lista, né? Então, eu vou precisar de uma variável aqui para eu poder controlar o tamanho da lista. Vou chamar de index. Vou inicializar ele em 0, né? Primeira posição. Assim eu vou fazer um teste composto aqui, né? Enquanto ele for mágico, e para as duas condições serem satisfeitas, caso uma não seja, ele já quebra o laço aqui, né? Ou seja, ou ele vai ser mágico, ou então o index vai ser menor do que o tamanho da lista ali, ó. Certo, né? Porque tem duas coisas dele fazer. Ele vai estar percorrendo a lista. Se ele achar um valor diferente, ele quebra esse laço, né? Que ele vai desmentir o mágico aqui, aí ele quebra esse laço. Ou então, se for, na verdade, for mágico, todos os valores forem iguais, ele vai ter que chegar até a última posição da lista, né? Se ele chegou até a última posição, ele quebra o laço também, né? Porque ele não pode deixar ele rodar o programa infinitamente até ele ir para posições que não existem dentro daquela lista. Então, se ele quebrar o laço aqui, o que acontece? Ele vai ter que imprimir não, né? E se ele quebrar o laço por esse motivo aqui, ele vai ter que imprimir sim, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fixar o primeiro valor da lista, né? O lista 0. Se esse lista 0, se um valor qualquer, né? No lista, na posição index, for igual ao valor da lista na posição 0, eu vou fixar o lista na posição 0. Porque o que importa é que todos sejam iguais. Então, se o da posição 0 for igual a qualquer outro, então o programa está certo, né? Ah, então como eu estou fixando aqui em 0, eu não preciso começar meu índice aqui em 0. Como eu já estou ali no 0, né? Eu começo o índice no 1, para mim não ter que comparar um número com ele mesmo. Então eu comparo com o seu número seguinte. Então, lista index aqui, que é em 1, né? For igual a lista 0. O que eu faço? Eu não tenho que fazer nada, né? Então, eu tenho que inverter essa lógica. Se ele for diferente, né? O que acontece? O mágico passa a ser falso, né? Independente desse teste de condição aqui, esse index vai ter que ser incrementado, né? Para eu poder rodar todos os valores ali dentro daquela lista. Assim ele já vai percorrer todos os valores que estão dentro da lista, né? E vai sair comparando. Se em algum momento ele achar um valor que é diferente, ele já coloca mágico falso aqui, ele quebra o laço e a gente já pode prosseguir a resolução do problema. Se o mágico aqui for, na verdade, true, né? Ele vai percorrer todos os itens ali, até ele chegar até a última posição da lista. E vai continuar, vai sair com o mágico continuando sendo igual a true, né? Então, com essa lógica aqui que eu te mostrei, é só fazer um teste aqui para eu poder fazer a impressão final do programa, né? Se ele for mágico, né? Não preciso colocar igual a true, né? Porque isso daqui ele faz o teste dessa forma, né? Se ele for quadrado mágico, né? Imprime. Sim, né? Sim. Se não, imprime não. O programa ficou um pouco grande, né? Mas é porque ele tem que fazer várias coisas, né? Ele vai estar fazendo 2n mais 2 somas aqui, né? Ele vai fazer a soma das linhas, soma das colunas, soma da diagonal principal, diagonal secundária. E depois vai percorrer aquela lista inteira que eu usei para guardar os valores, para ver se todos os valores são iguais. Se for tudo igual, imprimo sim. Se não for, tiver pelo menos um valor diferente, eu imprimo não, né? E repare, ó, que isso daqui, o primeiro valor que ele achar que for diferente, ele já vai colocar que não é um quadrado mágico e já vai quebrar esse laço. Ou seja, ele não vai precisar estar rodando em posições desnecessárias, sendo que ele já sabe que não é um quadrado mágico, né? Então, vou executar aqui e vamos ver se já está funcionando. Só vim aqui copiar e colar, né? Vamos ver. Imprimiu sim, né? Ele rodou ali, somou aqui, somou aqui, somou aqui, somou coluna, coluna, diagonal, diagonal. O valor, deu tudo o mesmo valor. Ele imprimiu sim, né?
Então agora eu vou jogar lá no Python Tutor. Esse problema aqui ele é um pouco difícil de poder estar explicando passo a passo aqui, tá inventando um caso assim. Porque na verdade todos os casos são genéricos, né? Todos os casos vão estar funcionando, ó. Ficou grandinho, né? Vamos visualizar. Vou chutar um caso teste aqui, para ver se ele vai dar não. Vou colocar o Gini aqui. Inventar um caso aqui, uma matriz mais simples, uma matriz 2x2, né? 1, 2, 3 e 4. Não, isso. Tem que dar não. Então, vou jogar aqui no Python Tutor e vamos ver o que acontece. Matriz de dimensão 2x2, né? Fica mais fácil aqui para a gente poder executar. Ele criou lá a dimensão da matriz n tamanho 2, né? Próximo passo agora, criou a matriz aqui, ó, uma lista vazia. Agora ele vai estar acrescentando cada linha na matriz, né? Coloquei 1, 2, acrescentou a primeira linha da matriz. E agora ele vai acrescentar a segunda linha da matriz, 3, 4. Agora ele vai criar a lista vazia ali, né? Para eu estar podendo armazenar cada valor que ele calcular ali. Agora ele vai fazer o somatório das linhas, né? Ele inicializou o soma em 0 e vai fazer o somatório de cada linha. Ou seja, na primeira linha ele vai somar 1 com 2, vai dar 3. E ele vai acrescentar ali na lista, né? Ele vai fazer essa soma aqui e vai acrescentar ali, ó. Acrescentou 3. Agora ele vai para a próxima linha aqui, ó. Somar o 3 com 4, né? Vai dar 7 e vai acrescentar ali. Acelerar aqui, né? Colocou lá, 7, 3 e 7. Aqui ele já terminou todas as linhas, né? Agora vai fazer o somatório das colunas. Primeiro vai somar 3 com 1, que vai dar 4, né? E vai acrescentar aqui. Acelerar aqui, ó, acrescentou 4. E depois ele vai somar o 2 com 4, que vai dar 6, né? Você está vendo que na verdade que todos os valores estão sendo diferentes, né? Como tudo está sendo diferente, obviamente que ele não vai ser um quadrado mágico, né? Acrescentou 6. Agora a diagonal principal, né? Vai somar o 4 com 1, que vai dar 5. Acrescentou 5. E agora a diagonal secundária, né? Que vai ser o 2 com 3, que vai dar 5 também, né? Só esses dois valores que deram iguais, né? Mas ele precisa que todos esses valores aqui sejam iguais para que ele seja o quadrado mágico, né? Agora eu vou supor que o quadrado mágico é true, né? Vou colocar o índice ali em 1, né? Para poder fazer as comparações. Ele vai para essa estrutura de repetição aqui, né? E pergunta, se o lista na posição 1 for diferente do primeiro elemento aqui da lista, aconteceu, né? Ó, 3 é diferente de 7? É. Então ele não é quadrado mágico de cara. Ele incrementou aqui, não adiantou nada, ó, já não é mais quadrado mágico. Ele vai encerrar aqui e vai fazer a pergunta. Sim ou não? Imprimiu? Não, né? Que não é quadrado mágico. Encerrou o programa. Esse ele é um pouco mais complicado devido à extensão do problema, né? Você poder perceber os vários passos que você vai ter que fazer. Vai ter que salvar esses valores, né? Sair comparando para ver se é tudo igual. Para poder verificar se ele é ou não um quadrado mágico, né? O passo a passo era esse. Vou colocar o problema aqui para você poder ver de novo. Eu aqui com a minha mania que eu tenho de ficar pulando linha, né? Inclusive é uma boa prática de programação você poder usar, né? Para poder ficar organizado, ó. Colocar os comentários para não poder ficar tudo embolado aqui no programa, né? Deu 51 linhas aqui no programa. É isso aí, ó. Existem outras maneiras de resolver esse problema. Mas essa aqui foi o que eu achei mais simples para poder estar mostrando para você. Espero que você tenha entendido.